Queridos irmãos, sejam muito bem-vindos a mais uma aula. Meus irmãos, a aula de hoje, dando continuidade à aula do conteúdo que a gente está estudando, do módulo, que é o módulo dos Herodes, governadores e imperadores na época de Jesus. Hoje a gente vai fazer um estudo bem interessante também, que é uma linha do tempo para que a gente possa entender bem melhor como ocorreu todo esse processo, tá? Então é a continuação das aulas anteriores e eu vou trazer vocês agora para o computador, que essa linha do tempo está aqui. Então, vamos para cá, para o computador. Aqui nesse computador, queridos, o que é que a gente percebe? Aqui tem um traço, que é essa linha do tempo. Aqui tem algumas datas. Essas datas não é para gravar, é só para a gente ter noção. O objetivo aqui é ter noção, tá? Por que apareceram essas datas? É só para a gente abriu aqui cerca de 70 anos depois do ano zero, cerca de 70 anos antes do ano zero, só para dar um parâmetro ali. Pegou o ano zero, botou ali 70 anos depois, botou 70 anos antes. Coincidentemente, aqui no meio ficou 35, aqui no meio 35, só para a gente ter uma noção, para a gente perceber o que é que ocorreu aqui dentro desse período. É muito interessante a gente saber isso. Coincidentemente, a gente já vê o seguinte, olha, 70 depois de Cristo foi a destruição de Jerusalém, lá pelo general Tito, que era filho do imperador Tito Vespasiano. Isso aconteceu no ano 70 depois de Cristo. Então bateu com essa data, foi coincidência. Então esses eventos que a gente vai ver, o final desses eventos, dessa linha do tempo, vai ser a destruição do templo de Jerusalém, bem depois de Jesus. Já que praticamente no começo, perto de 70 antes de Cristo, né, que dá uma diferença total de 140 anos, desde 70 anos antes de Cristo para 70 anos depois de Cristo, dá uma diferença de 140. Aqui, Roma domina a Palestina em 63 a.C. Não é para gravar isso, isso é só para a gente ter uma noção, queridos. Então, 63 a.C. foi a data em que Roma começou a dominar a Palestina, o Império Romano estava ascendendo, estava crescendo, dominou aqui perto de 70 a.C. Então foi quase 140 anos de um para o outro. Ok, mas o que é que de fato interessa para a gente aqui? Olha só, a gente apareceu uma seta aqui, nesse período pouco antes de 35 a.C. Então era aqui 37, 38, 39, 40 a.C. Era uma data por aí. E a data que está apontando aqui é 37, lembrando que isso é antes do ano zero, então é antes de Cristo, tá? O que foi que aconteceu nessa época aqui de 37 antes de Cristo, senhores? Isso aqui foi o governo de Herodes o Grande, tá? Ele governou em 40 antes de Cristo, aí depois teve aquela questão de um Asmoneu, que foi introduzido pelas invasões de um povo sírio e tal. Ele saiu do poder, depois ele voltou e governou de fato em 37 a.C. Não precisa a gente decorar essa data só para a gente ter uma noção. Queridos, a próxima data acontece aqui, a próxima seta. Deixa eu voltar aqui a setinha para explicar uma coisa para os senhores. Tá vendo essa faixa azul que está no meio desse diapositivo, né? Desse slide, vou chamar de slide. Queridos, essa faixa azul, ela não está aqui para decorar essa tela, ela está aqui de propósito. Esse período aqui, pouco antes do ano zero até próximo do ano 35, é o período da vida de Jesus. Então Jesus, vamos considerar ali que ele nasceu aproximadamente entre 6 e 5 a.C. Alguns historiadores, né, muitos deles acreditam que cerca do ano 30 depois de Cristo foi quando acabou o ministério dele. Cerca de 30 depois de Cristo, alguns trazem um pouco mais, alguns trazem a data um pouco antes, um pouco depois, mas fica em torno disso aí. Então, esse período foi o período de Jesus. Então, tudo que tiver dentro dessa faixa azul está dentro do período de Jesus, da vida de Jesus, tá? Então, olha só para essa seta aqui, 37. Meus irmãos, essa seta com a data 37, que significa 37 a.C., está dentro da faixa azul? Não, não está. Então, Jesus ainda não tinha nem nascido, ele ainda ia nascer. Então, isso aqui é bem antes de Jesus nascer, na verdade, né? Veio Herodes o Grande, mas a próxima seta que a gente já mostrou, essa já está dentro da faixa azul, está bem aqui no comecinho, ou seja, Jesus estava no comecinho da vida dele, então Jesus era um menino, era um menininho. E qual é essa data daqui? É uma das datas mais importantes, se não a mais, que a gente vai estar vendo aqui. Essa é a data de 4, olha que está antes do ano zero, meus queridos, então é 4 antes de Cristo ou depois de Cristo? Antes de Cristo. Mas Jesus já tinha nascido? Já lembra daquilo que a gente falou, que essa parte pode dar um pouco de confusão?
Jesus nasceu em mais ou menos 6 ou 5 a.C., estamos considerando essa data, alguns historiadores podem dar datas diferentes dessa. 4 a.C. é depois de 6 ou 5. É depois, é cerca de 1 ano e meio para perto de 2 anos depois. Antes de Cristo, mas Jesus já tinha nascido. Então Jesus já estava ali com 1 ano e pouco, aproximadamente 2 anos de idade, tá? E lembrando que essa data 0 era a data que teoricamente Jesus teria nascido, mas Jesus não nasceu no ano 0. Houve um erro de calendário no calendário gregoriano. E aí não tinha como mudar o calendário para todo mundo que já usava depois. E a gente acabou percebendo que Jesus não nasceu no ano 0, nasceu pouco antes de Cristo. Então, no ano 4 antes de Cristo aconteceu um evento muito importante. Qual foi esse evento, meus queridos irmãos? Foi a morte de Herodes o Grande. Então, o Herodes o Grande, que reinou desde lá de 37 a.C., ele morreu ali em 4 a.C. Queridos, detalhe já, uma curiosidade bem interessante. Qual foi aquele Herodes que tentou matar Jesus quando era menino? Foi esse Herodes, o Herodes o Grande. Jesus era um menino, aquela história dos reis magos, né, que chegaram para reis, a tradição diz que era reis, né? A Bíblia diz que eram magos ou sábios, não diz que eram reis. Não disse que eram reis. E também não disse que eram 3, né? Muitos acreditam que era 3, porque era ouro, incenso e mirra. Então, nas figurinhas, nas imagens de Natal, a gente vê 3 reis chegando. Mas a Bíblia não diz reis, nem diz que era 3, tá? Se diz apenas os sábios ou os magos que vieram do Oriente seguindo a estrela. Mas quando eles chegam, que falam com Herodes o Grande diz bem assim, quer dizer que nasceu um rei. Lembra que Herodes o Grande é muito ciumento em relação ao reino dele. Ele mandou matar filho, mandou matar a esposa predileta, mandou matar um monte de gente. Eu quero saber quem é esse rei para que eu vá adorar, me avise. Aí eles, os sábios, tiveram um sonho que não era para voltar pelo caminho. Depois Herodes ficou com raiva, essa história que ele vai lá e manda matar os meninos de Belém e cercanias de Belém, de 2 anos para baixo. Como é que Herodes sabia esse tempo? Como é que Herodes sabia isso? Ele nem sabia da história do rei. Porque os sábios ou os magos já estavam vindo do Oriente há certo tempo. Tinha alguns meses que eles estavam vendo a estrela. E Herodes perguntou, a Bíblia diz que Herodes perguntou, há quanto tempo vocês estão seguindo, estão vendo a estrela? E eles disseram. Então Herodes calculou, então o menino deve ter aí 1 ano e pouco, vamos botar ali de 2 anos para baixo, que é uma margem de segurança, para a gente conseguir pegar Jesus. E Jesus teria morrido, queridos, se o anjo não tivesse aparecido para José em sonho e tivesse dito, olha, fuja para o Egito, né? Então o Senhor Deus, Pai, salvou, né, José e Maria, salvou o menino, né, seu filho Jesus, com seus pais, né, José e Maria, que fugiram para o Egito, senão nosso Senhor Jesus, naturalmente, né, um bebê humano, ele teria morrido, mas graças a Deus os propósitos divinos são outros, o mal não consegue destruir. Então, olha só, se isso aconteceu quando Jesus tinha 1 ano e pouco, perto de 2, e Herodes morreu no ano 4, e ano 4 é mais ou menos 2 anos, 1 ano e pouco, 2 anos depois de 5 a 6 antes de Cristo, isso significa dizer que Herodes o Grande morreu muito próximo do evento da matança das crianças. Mandou matar as crianças de Belém e algum tempo depois, muito próximo disso, ele acabou morrendo, né? Então, uma curiosidade bem interessante, ele morreu muito próximo aí desse evento. Herodes o Grande, tá, senhores? Vamos voltar para cá. Então, morte de Herodes o Grande, e quando ele morre, o que é que acontece? O governo dele, a tetrarquia, né, foi dividido em 4 partes, 3 filhos dele entram. O primeiro foi o Arquelau, que ficou com quais regiões, queridos? Região da Judéia e região da Samaria, tá? O governo de Arquelau ficou com essas duas. Ficou com o Herodes Antipas. Quais foram as regiões que Antipas governou, meus queridos irmãos? Jurisdição de Antipas. Quais foram as regiões? Galileia e Pérea, tá? Galileia e Pérea. Aula passada, cena dos capítulos anteriores. Qual foi o outro? O Filipe Tetrarca, ou Herodes Filipe II, né? Ou Filipe Tetrarca. Então, o Filipe Tetrarca ficou com qual região? A terra de Bazã, né? Nós vimos isso bastante nas aulas anteriores. Então, aqui, 4 a.C., com a morte de Herodes o Grande, o reino é dividido nos 3 filhos dele, e a 4ª parte fica lá com outros governadores, tá, queridos? Muito bom, vamos dar sequência. Olha a próxima seta, senhores. A próxima seta já está depois do ano 0, aqui no começo, mas já está depois do ano 0. Que data é essa? Essa é a data 6. Se está depois do ano 0, é 6
depois de Cristo, tá? 6 depois de Cristo. Não precisa a gente decorar a data, mas a gente acabou estudando tanto o que é que acontece em 6 depois de Cristo. O que acontece em 6 depois de Cristo é o fim de Arquelau. Arquelau foi banido, né? Foi deposto do governo pelo mau governo que ele estava realizando. Foi preso, exilado, e quem começou a governar no lugar de Arquelau foi um governador romano, tá? No ano 6 depois de Cristo. Então Copônio veio aqui, era um governador romano, começou a governar e entrou a época dos governadores romanos no lugar de Arquelau. Então qual foi a região, quais as regiões que os governadores romanos estavam governando? Samaria e Judéia, tá? As duas. E Idumeia também, quem quiser botar Idumeia, a gente está considerando mais a terra da Palestina de Jesus propriamente dita, mas ali Samaria e Judéia, do que a Bíblia trata praticamente, né? Então, Samaria e Judéia começou a ser governada por um governo romano, que foi o fim de Arquelau. Olha só, queridos, vê que o ano 6 está praticamente aqui no meio dessa faixa azul, né? Está no meio dessa faixa azul. Então, Jesus estava ali na adolescência, né? Jovem, jovem adolescente ali, já nessa época aqui. É uma curiosidade para a gente. Vamos continuar seguindo. Olha só, queridos. 1, 2, 3 setas a gente está vendo. Ele vai dar para a gente 3 datas diferentes. O que é que a gente precisa saber? Todas essas 3 setas estão depois da faixa azul, ou seja, isso tudo já ocorreu depois que Jesus já tinha vindo para a Terra e tinha ascendido aos céus. A primeira data é 34, vê que está pertinho de 35 aqui, né? 34, 39 e 41, tudo depois de Cristo. Então, 34, 39 e 41, considerando o ano 30, né? Que Jesus ali por volta do ano 30 subiu, isso aqui já está bem depois, alguns anos depois. E isso aqui foi o fim de alguns governos. O primeiro foi o fim de Filipe Tetrarca, lá de Bazã. Filipe Tetrarca não estava mais governando Bazã. Por quê? Porque ele morreu, faleceu, né? Então, quando ele faleceu, ele não, naturalmente teve que entrar outro governo. 39 foi o fim de Herodes Antipas, e também porque ele faleceu, houve falecimento do Herodes Antipas, então acabou o governo dele na região da Galileia e da Pérea. E em 41 foi o fim do governo romano. Não por morte, queridos, mas porque em 41 começou a entrar um outro governador, governando tudo novamente, que foi chamado governador Agripa I. Senhores, a gente não vai entrar nos Herodes Agripa I e Agripa II. São Herodes também, descendentes de Herodes o Grande, mas a gente não vai entrar nesses Herodes Agripa porque eles não vão ser necessários para a gente ler os evangelhos, tá? Eles só vão aparecer lá em Atos dos Apóstolos. Então, mas claro, com esse conhecimento que a gente está tendo aqui, de todas essas datas, de o que eram, de quem eram os Herodes, quando a gente for ver o Herodes Agripa, vai ficar muito mais simples, muito mais rápido e fácil da gente assimilar. Não tem problema. Mas, por enquanto, a gente não se preocupa com nenhum dos Agripas, tá? De qualquer forma, só entender que isso aqui foi o fim do governo romano. E para que eu estou sabendo isso aqui, se foi depois de Cristo? Para saber o seguinte, queridos. No ministério de Jesus, que culminou na prisão, crucificação e morte dele, assim como ressurreição e ascensão aos céus, ainda estava acontecendo isso. Então ainda era o governo de Filipe Tetrarca em Bazã, ainda era o governo de Antipas na Galileia e na Pérea, isso a gente precisa saber, e vai ver muito isso na Bíblia, assim como tinha um governo romano na região da Judéia e Samaria. E qual era esse governador romano? Pôncio Pilatos, tá? Pôncio Pilatos, isso a gente precisa saber. Então, queridos, com isso a gente fecha essas datas daqui. E para a gente fechar essas datas, vamos fazer o seguinte: eu vou apagar esses nomes aqui, a próxima tela os nomes estão apagados, e os senhores vão tentar dar uma relembrada, tá? Dar uma relembrada nos acontecimentos. Então, eu vou passar a tela aqui, olha, interrogação em tudo isso. E agora, queridos, o que foi que aconteceu nesse ano 37, o que foi que aconteceu nesse ano 4 a.C., nesse ano 6 e nesses anos aí depois de Cristo? O que foi que houve? Lembrando que 4 e 6 estão dentro da faixa de Jesus Cristo, aconteceram durante a vida de Jesus Cristo. 37 antes, 34, 39, 41 depois. Pode dar uma pausa no vídeo, pode tentar responder, tá? Ok, queridos? Pausa dada. Acredito que os senhores já tentaram responder. E aí eu vou passar para o próximo. Aqui está a nossa resposta, né? Aqui está a nossa resposta, isso aí para os senhores praticarem. Queridos, com isso, a gente vai encerrando essa parte dos governadores na época de Jesus. Não entramos ainda na parte dos imperadores, mas os imperadores foram 2. Eu já vou adiantar eles aqui para os senhores.
No momento do nascimento de Jesus, era o imperador César Augusto. César Augusto era o dono do mundo. No período do ministério de Jesus, prisão, crucificação, morte, ressurreição, período na terra e ascensão aos céus, já era outro imperador chamado imperador César Augusto. Era o primeiro imperador no nascimento e o outro era Tibério César, tá? César Augusto, Tibério César durante o ministério e vida de Jesus anos depois, tá? Lucas 3:1 cita que era no 15º ano reinado de Tibério César que João Batista apareceu. Quando João Batista iniciou o ministério dele, Jesus também foi batizado por ele e acabou iniciando o seu ministério após o batismo. Isso aconteceu, Lucas diz que Jesus tinha quase ou cerca de 30 anos, né? Jesus tinha cerca de 30 anos e Tibério César estava no 15º ano do reinado dele, então a gente tira praticamente 15 anos da idade de Jesus, né? Então talvez Jesus tivesse ali aproximadamente 14, 15, 16 anos de idade, quando o César Augusto morreu e o Tibério César, o filho dele, começou a reinar o mundo, né, no lugar dele, virou imperador romano, tá? Então foram esses dois imperadores romanos. A gente vai praticamente encerrando aqui essa parte dos imperadores também, dos governadores na época de Jesus, tanto os governadores Herodes, todos eles, assim como os governadores romanos. E nós vamos praticar agora. Então essa aula encerra aqui, treine, grave isso aqui, viu, queridos? Grave isso aqui, assim como aquela parte das terras também, tanto essa parte das datações quanto a parte das terras. Pratique e a próxima aula a gente vai praticar, vai fazer atividades de fixação sobre tudo isso, tá? Então, obrigado mais uma vez e até a próxima aula, se Deus assim desejar.